Boa tarde, senhores. Espero que tenham tendo um excelente domingo. Hoje eu queria discutir um assunto bem, de certa forma, desagradável, que é a questão da eugenia, que está ocorrendo de forma alarmante, principalmente na Europa, mas também nos Estados Unidos e muito provavelmente no Brasil, ainda que aborto no Brasil seja menos legalizado do que na Europa, né? Os indivíduos progressistas de esquerda, os ateus, que dizem sempre buscar o melhor para o mundo, para o ambiente, para as pessoas, os defensores da igualdade, né, da inclusividade, não percebem que acabam caindo em uma contradição quando promovem a eugenia, ainda que eles não chamem com essas, não utilizem esse termo, de indivíduos, por exemplo, com síndrome de Down ou qualquer outra doença congênita, seja ela qual for, que na cabeça dessas pessoas justificariam então o aborto desses bebês, né? A Islândia, se não me engano, por exemplo, ela erradicou a síndrome de Down, não com tratamentos, mas com simplesmente eugenia, matando as criancinhas que eram detectadas com síndrome de Down, né? Isso é puro darwinismo, darwinismo social, né? Então, quando as pessoas me criticam por excessivamente criticar o darwinismo, elas não percebem que o darwinismo não é simplesmente uma teoria científica, ela tem ramificações filosóficas que são aplicadas até hoje de forma nefasta ao redor do mundo. Então, esses indivíduos aí que sempre defendem a inclusividade, que querem que você se ajoelhe para o Black Lives Matter, que querem que todas as escolas tenham rampas para cadeirantes, são as mesmas pessoas que acham que um cadeirante pode ser assassinado desde que ele ainda não tenha nascido. E alguns, como Peter Singer, da Universidade lá da Austrália, defendem que, mesmo após nascer, essas crianças podem ser assassinadas pela sua própria mãe, porque, afinal de contas, a alma imortal não existe, nós somos apenas animais, ligeiramente mais inteligentes do que um chimpanzé, portanto, a nossa vida não tem valor e pode ser eliminada de acordo com a conveniência. Essas mesmas pessoas vão dizer que os índios da Amazônia brasileira, que enterram crianças vivas quando elas nascem com algum tipo de problema, eles estão perfeitamente corretos. Não somente corretos no sentido moral, como do próprio sentido darwinista, porque eliminar a prole fraca seria algo positivo do ponto de vista de sobrevivência e reprodução. Aquela criança talvez fosse atrapalhar ali, né, a mobilidade da tribo, por exemplo, ou os recursos que poderiam ser utilizados para outras coisas, né? Então você veja que o programa eugênico ele é moderno no sentido de que não que a eugenia seja moderna, mas que ela ainda permanece sendo algo atual, utilizado nos moldes darwinistas, né? Então é muito assustador quando nós vemos essa hipocrisia, né, vindo desses indivíduos. Um indivíduo que quer te forçar a não utilizar pronomes, porque isso ofende a um transexual, querem que você não diga mulher grávida, mas simplesmente pessoas grávidas, porque homens trans também ficam grávidos. Essas mesmas pessoas acham totalmente aceitável advogar pelo assassinato de criancinhas, por exemplo, com síndrome de Down no útero da mãe, não é? E pegando esse gancho, eu quero que fique bem claro uma coisa importante, que é a questão de se ter síndrome de Down ou não, do ponto de vista católico, filosofia clássica, se isso é algo bom ou não, porque recentemente eu postei que no meu grupo de Telegram uma reportagem dizendo que, se não me engano, acho que foi aqui na Inglaterra, que agora pode-se abortar criancinhas com síndrome de Down muito mais adiante na gravidez do que normalmente se aceitava, com essa justificativa, né, que são
crianças defeituosas que vão sofrer, portanto podem ser eliminadas, né? E é obviamente que esse post meu, essa notícia que eu compartilhei, gerou uma certa discussão lá no meu grupo. E houveram duas vertentes ali de comentários que eu acho que ambas tinham uma certa verdade, mas ambas estavam também incorretas em outros pontos, que é exatamente essa questão, se é bom ter um filho com síndrome de Down, se é algo ruim, etc. Né? E o que eu observei é que algumas pessoas estavam tentando argumentar que a síndrome de Down não é um defeito, não é algo ruim, mas outras também não estavam enxergando um outro aspecto do problema que eu vou abordar agora. Tá? Então, ter síndrome de Down ou qualquer outra doença, né, isso é algo ruim em si mesmo? Ora, do ponto de vista filosófico, sim, é claro que é algo ruim. Né? A doença, ela é uma privação de um bem. Um indivíduo que tem cegueira, ele está sendo privado da visão. Então é uma privação e, portanto, não é algo bom em si mesmo. Então é óbvio que no caso da síndrome de Down, a trissomia lá do 23, nós temos uma desordem. Né? O indivíduo deveria manifestar um certo número de cromossomos, no caso 2, ele tem um cromossomo a mais e isso leva a certos problemas, né? De desenvolvimento intelectual, dentre outras coisas. Então é óbvio que nós, enquanto, por exemplo, os pais não devem rezar e desejar ter um filho com síndrome de Down, né? Porque é efetivamente desejar um defeito. Né? É igual desejar, eu quero nascer sem nariz, ou eu quero nascer cego. Né? E isso né, pensar dessa forma, é compreender a bondade de Deus de uma forma meio distorcida. Né? Inclusive, algumas pessoas têm esses desejos distorcidos. Né? Tem pessoas que se alejam. Né? Nós temos hoje os transgêneros, hoje tem os transaleijados também. Pessoas que se sentem aleijadas, mas estão num corpo normal, portanto se aleijam, cortam sua própria perna ou botam fogo no próprio olho para ficarem cegos, etc. Então não há problema, em termos de caridade, em reconhecer que uma cegueira é um defeito, é uma privação, que o síndrome de Down é um defeito, é um problema genético. Agora, tendo dito isso, e aí estava o erro do outro lado da discussão, é achar, portanto, que o ato de ter um filho com síndrome de Down é uma coisa ruim. Nós temos que compreender que Deus é o Senhor do universo, né? A providência divina atua em tudo. Deus permite, ele não deseja, obviamente, o mal, mas ele permite o mal para dele tirar um bem maior. Então, um indivíduo que tem uma criança com síndrome de Down, ele deve agradecer a Deus por aquilo, não pela doença em si mesma, mas porque daquela doença e daquele sofrimento virá algo melhor. Tá? Quer um exemplo? Eu conheço, pelo menos eu não vou citar nomes, mas eu tenho pessoas próximas, né, pelo menos um indivíduo, que tem uma criancinha com uma doença seríssima. E eu posso te dizer que essa doença aproximou o pai da criança de uma forma que é indescritível. Eu nunca vi um pai amar uma criança tanto quanto esse meu conhecido. Tá? E a vida desse meu conhecido era uma vida desregrada, uma vida de uma pessoa que vivia puramente no hedonismo e puro egoísmo. Essa criança, inclusive, não foi uma criança planejada. E essa criança, exatamente por exigir um cuidado praticamente de 24 horas, tirou dessa pessoa esse narcisismo, essa vida focada em si mesmo, drogas, festa, mulheres, etc. Agora ele tem uma criança que ele ama profundamente e que tirou esse foco. A criança, nós podemos dizer, mas por que Deus permitiria que uma criança dessa sofresse? Bom, muitas vezes a criança não sofre, por exemplo, um síndrome de Down, muitas vezes ele não tem dores ou nada diferente. Algumas doenças têm dor, mas em uma família católica, uma criança, ela é imediatamente ou pouco tempo depois de nascer batizada. Então aquela criança
que sofre de uma doença, principalmente que afeta a sua cognição, ou uma doença que a matará bem cedo, essa criança terá, de certa forma, um bem que nós, adultos normais, não teremos, que é uma passagem garantida para o céu. Um indivíduo, uma criancinha que morre antes da idade de razão, batizada, ela subirá ao céu e terá uma vida eterna ao lado de Deus e Nossa Senhora. O que mais gostaríamos que acontecesse com nossos filhos? Não estou aqui minimizando a dor da perda de uma criança, não estou aqui minimizando o estresse e o sofrimento que é cuidar de uma criança com doença. Não estou aqui minimizando a tristeza no coração de uma mãe de ver uma criancinha com uma doença de forma alguma. Não estou. E eu vejo isso, não nos meus, porque eu não tenho filho, mas eu tenho parentes próximos com doenças. Na missa eu vejo criancinhas com síndrome de Down. É uma vida difícil, é. Mas é uma vida que santifica. E a criança, muitas vezes, se tratada com amor, que diferença faz? Ela é uma criança que não compreende o seu próprio defeito. Ela tem pais amorosos, se Deus quiser, e ela não cometerá pecado mortal. Os santos sempre disseram, é melhor morrer do que cometer um pecado mortal. Uma criança que tem uma deficiência intelectual, não tem total domínio da razão, ela não peca. E as pessoas que não compreendem essa beleza, essa passagem gratuita ao céu, são aquelas que estão com os olhos voltados para a terra e não compreendem que este mundo é um vale de lágrimas e que estamos aqui, de certa forma, para compartilhar do mistério da cruz e sofrer, para alcançarmos a vida eterna. Então, uma mãe que compreende Deus e o ama, deveria ficar feliz por uma criancinha ir de encontro a Ele. Não estou dizendo que ela não deve, enquanto mãe, obviamente, sofrer pela perda. Mas, no aspecto espiritual, ela deve se alegrar. Então, nós temos que fazer uma distinção. A doença é uma privação. Ela é, obviamente, ruim em si mesma. Mas, uma vez que a criança, ou que quer que seja, a pessoa tenha doença, nós devemos compreender que Deus assim permitiu e que algo bom Ele deverá tirar disso. E nós devemos, então, nos alegrar com isso. Ainda que seja dificílimo. Santo Afonso Ligório, no livro Conformidade com a Vontade de Deus, ele dá um exemplo de se não me engano, não sei se tornou santo ou simplesmente uma pessoa que ficou cega durante sua vida. E foi dito a ela que havia um túmulo de um santo em um lugar muito distante, que as pessoas tinham encontrado muitas curas quando foram lá rezar de frente ao túmulo e fazer pedidos, né, intercessão do santo. Então esse homem faz uma viagem muito laboriosa para esse túmulo e pede, portanto, ao santo que interceda diante de Deus para que a visão seja recobrada. E o seu pedido é aceitado e ele recobra a visão. E ele resolve voltar, então, portanto, a casa. E nesse período, né, andando aí nesse longo caminho de volta, de dias, no meio do caminho, ele começa a se questionar se a sua decisão foi correta. Porque em nenhum momento ele se perguntou se Deus tinha planos para ele em relação àquela cegueira. Se era da vontade de Deus que ele fosse cego, de forma que Deus pudesse manifestar sua glória de alguma forma. Então ele percebe que o pedido dele foi de certa forma egoísta e ele resolve no meio do caminho voltar ao túmulo. Ele volta ao túmulo, ora ao santo mais uma vez e diz, olha, eu gostaria que você intercedesse por mim mais uma vez e que pergunte a Deus se é da vontade dele que eu tenha a cegueira e se for da vontade de Deus, se isso for maximizar sua glória aqui na terra, que me devolva então a cegueira. E ele volta a ficar cego e se alegra. Então isso é muito difícil de aceitar, principalmente para os ímpios, para os ateus, para todos aqueles que ainda não compreenderam o mistério da cruz. Mas a doença ela vem para a santificação, se não do doente, daqueles ao redor dele. No caso do meu conhecido, foi uma forma de tirá-lo da vida desregada, né? De dar a ele um sentido. E essa criança
no caso dele, é uma criança amada. Tem um pai que a ama profundamente, que já me disse que se tivesse que repetir 10 e 10 vezes aquela criança, ele sempre faria. Ele não se arrepende dela jamais. E teria ela de novo, apesar de todo o sofrimento de 24 horas de cuidado, etc. Então, os meus amigos do Telegram, faltou nuance na discussão. Alguns estavam dizendo que não, a doença não é algo ruim, não há um defeito em um síndrome de Down, não há defeito nenhum. E do outro lado, o outro lado não estava percebendo que há sim algo bom, não na doença em si, mas no fato de que se Deus permitiu, então algo bom sairá disso. Então façamos distinções, sejamos criteriosos nas nossas análises, porque com esses corações duros, vocês podem acabar escandalizando pessoas, causando a elas um sofrimento ainda maior, né? Então, pela 10ª vez vou repetir, a doença, seja cegueira, síndrome de Down, uma doença congênita qualquer, uma perda de uma perna, o que quer que seja, é uma privação. O telos, no caso da cegueira, a visão não está sendo efetuado, não está sendo atualizado, portanto, é algo ruim em si mesmo. Porém, nós temos que lembrar que Deus é o Senhor da história, Ele tem a sua providência, que está sempre presente, e se Ele permite esses maus, é porque algo bom sairá disso. Então, nós devemos nos alegrar quando temos uma doença, se for da vontade de Deus. Uma criancinha com uma doença, nós devemos buscar naquilo alguma forma de nos santificar e tentar compreender o que é que Deus quer tirar dessa situação. E lembremos que as criancinhas, mesmo que elas faleçam cedo, elas têm, se batizadas, um passaporte gratuito ao céu, que é o que nós devemos almejar nessa vida. Então é isso, espero que tenha ficado claro. Se alguém tiver alguma discordância, por gentileza, postem aí nos comentários. E lutemos contra essa eugenia, né? Todas as pessoas, sejam com qual doença que seja, são filhos de Deus, elas são criadas à sua imagem e semelhança, elas têm uma alma imortal, elas são amadas por Deus profundamente e devem ser protegidas, porque elas são vulneráveis. E esses indivíduos nojentos, podres de alma, que dizem defender os mais miseráveis, são aqueles primeiros a apedrejá-los até a morte, né, com seus procedimentos aí médicos. Então, protegemos as crianças e os deficientes que alcançaram a vida adulta, protegemos-los. Não, enquanto católicos, se os senhores verem uma criança, um adulto sendo ridicularizado, sendo atacado, defendam-o, tenha a coragem de fazê-lo, não deixe. São amados por Deus. Deus ama profundamente os vulneráveis. Então nós temos que protegê-los. E me entristece profundamente esse mundo corrupto, enfiado no mal, que olha com olhos de desprezo para os indivíduos com defeito. Porque a sua alma ainda é intacta. É o seu corpo, é a sua matéria que está defeituosa. Mas a sua alma é imortal, é pura, é boa e foi criada para a vida eterna. Então, tenhamos muito carinho por todas essas pessoas. Façamos o possível para dar a elas uma vida digna, com muito amor. Então é isso que eu tinha a dizer. Espero que esse vídeo sirva de consolo para um ou dois. E tenham um excelente domingo e fiquem com Deus.